Olá, tá lembrado de mim? Eu sou Isabel Marques e ajudo professores a se prepararem para as suas aulas de musicalização. Eu acredito muito no poder transformador da música. A musicalização, ela promove o desenvolvimento global dos indivíduos. E eu acredito, como Elsa Lakshevitz, que crianças submetidas à musicalização desde cedo se tornam adultos melhores para a sociedade. Isso mesmo. Se você ainda não conheceu sobre o nosso trabalho, eu te convido. Dá uma olhadinha no nosso canal, tem vídeos que falam sobre vários assuntos interessantíssimos. Tem um vídeo que eu ensino a construir partituras coloridas e divertidas. Tem outro que eu falo sobre por que musicalizar. E digo que a aprendizagem ela ocorre de forma interativa e simultânea nos domínios cognitivo, afetivo e psicomotor. Também ensino você a desenvolver 4 formações musicais. Quando você chega numa escola, não sabe o que fazer, ou num projeto, numa igreja, não sabe como começar, eu te dou dicas para 4 formações musicais simples e que você pode fazer música com qualidade com as suas crianças. Isso mesmo, e tantos outros vídeos, mas em todos eu bato nessa mesma tecla de que nossa responsabilidade como formadores, como educadores, é uma grande responsabilidade. Nossa responsabilidade é formar, é ajudar, na verdade, nesse processo de formação, de construção global dessas crianças. E estamos numa semana mega especial, que é a semana do Dia das Crianças, isso mesmo, 12 de outubro, Dia das Crianças. Você já pensou no que você vai fazer com os seus alunos? Vai ser uma aula, mais uma aula comum? De jeito nenhum! Eu sempre penso nessa aula do Dia das Crianças, as aulas que antecedem aí o Dia das Crianças, ou da semana, do Dia das Crianças. Eu fico ansiosa nessas aulas. Eu penso em aulas especiais, aula de Natal, aula de Páscoa, mas essa do Dia das Crianças é muito importante, gente. A gente tem que se preparar, porque a gente trabalha com criança e a gente tem que pensar no que elas gostam, no que elas gostariam de fazer e ter uma aula diferente, quebrar a rotina, sair um pouco, daqueles conteúdos todos que a gente trabalha, fazer uma aula mais especial, mais elaborada, mais lúdica, Não que as outras não sejam, mas essa pode ser uma aula recheada de surpresas, de novidades, que tal, Então eu sempre penso, e eu já bolei várias coisas já para os meus alunos nessa semana do Dia das Crianças, Então, eu quero trazer dicas, quem sabe se você ainda não pensou, agora você vai passar a pensar e quem sabe você pode aderir até uma dessas ideias de incrementar, ou enfim, começar a pensar nisso. Bom, e eu quero dar dicas para vocês sobre algumas atividades legais, especiais para quebrar a rotina e você trabalhar com as crianças essa semana de forma musical, de forma que você desperte, que você estimule um ambiente que seja uma aula rica em estímulos e que provoque respostas de índole musical, mas de uma forma muito mais divertida e mais interessante para essas crianças, saindo um pouco da rotina, Então eu vou te dar algumas dicas. Eu adoro construir jogos musicais com as crianças, Tá aparecendo umas imagens aí pra vocês de alguns jogos que a gente pode fazer. Não vou falar de todos não, porque você também pesquisa aí, tem essas ideias, mas eu gosto muito de joguinhos musicais. Tá aí um jogo que eu gosto, dominó musical. Meus alunos, lá no curso de Nova Iguaçu, eles sempre queriam começar ou terminar a aula, pelo menos uma partidinha, tia, de dominó, Aquele dominó musical. Você pode comprar ou você mesmo pode fazer, O dominó. Como que você vai fazer esse dominó? Você pode ter pedacinhos de madeira, pedacinhos de MDF. Eu aproveitei uma vez uns dominós velhos, antigos, que tinha, e ali você vai fazer as células, Eu trabalho com células rítmicas,
E ali eu desenvolvi, fazia aqueles cartõezinhos, imprimi e depois eu colava, tá? Ali naquelas peças de MDF, de madeirinha ali. E aí a gente jogava com as células, tá? Com as figuras, tá? E aí você vai montando aquele dominó com as crianças, aí elas vão encaixando. Por exemplo, eu tenho lá uma semibreve e aí elas vão colocando valores correspondentes. Por exemplo, agora eu já pego uma peça que tem 4 semínimas e encaixa ali na semibreve. Aí depois, aquelas 4 semínimas, eu vou encaixar uma peça, pode ser uma mínima pontuada e uma semínima, né? Com a divisão proporcional ali dos valores. E ali elas faziam, aí chegava um momento que eu tenho uma pausa, né? Uma pausa de mínima. Aí eu procuro uma figura correspondente e ali eu vou montando, né? E isso vai estimular esse raciocínio das crianças, essa questão da divisão, se forem crianças maiores, se forem crianças que já estão ali, crianças que já têm um conhecimento de matemática, crianças que já trabalham com as operações, crianças que já têm uma noção de divisão de valores, tá? Se forem crianças muito novinhas, você pode fazer um dominó também, ou até um jogo de memória, mas com as mesmas células, tá? Para eles memorizarem, tá? Você pode colocar colocar um par de semibreves, um par de mínimas, um par de colcheias, para elas irem fazendo o joguinho e aí elas vão estar internalizando essa questão, né? Memorizando essa questão das figuras. Você pode fazer isso com figuras, com células rítmicas, você pode fazer com as pausas, você pode fazer com os sinais de dinâmica, você pode fazer com as próprias notas. Olha que interessante, uma vez eu fiz o dominó também, não só com as células, mas o dominó com a pauta, né, clave de sol, e ali eu escrevia numa peça, eu escrevia, por exemplo, colocava ali um dó na clave de sol e aí o aluno ele tinha que procurar, né, ou encaixava ali um outro dó da clave de fá, né, ou ele encaixava ali um dó 1/8 acima da clave de sol, ou pode ser com nomes também, tá? Nome, você pode escrever dó, ré, mi, fá, sol e colocar ali vários tipos de nota, né? O dó 3, o dó central na clave de sol, o dó central na clave de fá, o dó da clave de fá, o dó 2, 1/8 abaixo, o dó 4 na clave de sol, 1/8 acima daquele dó central, e assim você tem várias possibilidades que você pode trabalhar tanto no dominó quanto também no jogo de memória, tá? Anota essa dica aí do dominó musical, muito interessante. Uma outra dica é o cubo. Olha que legal, você pode ter um cubo, tá? Você pode fazer com papelão, você pode fazer com uma caixinha, né? E encapar aquela caixinha, envelopar aquela caixinha. Você pode também comprar o próprio isopor, que já vem num formato de cubo, né? E ali você colocar as figuras, o que você quiser. E aí eu fazia muito isso. Eu fazia com as figuras, né? Semínima, mínima, colcheia, colocava tudo ali e fazia um outro também. As crianças jogavam e tentavam, né? Colocar nos 2 cubos, né? Acertar os valores correspondentes. Vamos supor, joguei um, caiu a semibreve, jogava o outro. E tinha que ter um valor correspondente ao da semibreve. Podia cair em 2 mínimas, podia cair em 4 semínimas e isso é muito interessante, tá? Ou você também pode trazer essa ideia também da localização das notas, né? Também para esse cubo, fazer um cubo com dó, ré, mi, fá, sol, tá? Na clave de sol, dó, ré, mi, fá, sol lá na clave de sol, né? As notas na pauta, e no outro só com o nome de nota. E aí a criança tentava, né? Jogar o cubo e cair no nome daquela nota na pauta, né? Que saiu no outro cubo. Então, muito bacana brincar de cubo, de dado, né? Musical. Essa é a segunda dica. A terceira dica que eu vou dar para vocês, de uma brincadeira, de um jogo que vocês podem fazer, tá aparecendo aí umas caixinhas. Ai, gente, eu tenho na minha sacola. Depois eu vou falar para vocês
sobre o que toda mala de professor de musicalização tem que ter, e isso tem que ter, com certeza, anota aí. São caixinhas, tá? Com elementos sonoros diferentes, tá? Jogo da memória auditiva. Isso desenvolve muito a acuidade auditiva das crianças, a memória auditiva das crianças, tá? A percepção, a capacidade de perceber o som e de associar o som. E aí eu tinha aquelas caixinhas, eu comprei caixinhas mesmo, e ali eu colocava objetos. Você pode colocar, por exemplo, moeda, né? Tem que fazer os pares, né? Porque é um jogo de memória. Então você tem que ter os pares das caixinhas. Em um você pode fazer um par de moeda, um par de grãos de milho, um par de grãos de feijão, um par de grãos de arroz, um par com pedrinhas, enfim, várias coisas diferentes. Pode colocar uma chave, né? E ali você ter sons diferentes, tá? E aí você pode brincar com as crianças de jogo da memória auditiva. Elas ficam sacudindo e percebendo e tentando perceber qual som que é igual ao outro, e aí você pode dar um brinde para ela quando ela acertar, tá? Elas gostam muito, tá? De todos esses que eu tô falando pra vocês, esse jogo da memória auditiva é uma coisa muito bacana, que elas gostam muito, é um dos que elas mais gostam. Uma outra possibilidade é você usar essa semana para confeccionar instrumentos de sucata para sonorizar as histórias. Isso é muito legal, tá? E você pode fazer um pau de chuva, você pode fazer um tambor oceânico, você pode fazer chocalhos, tá? Com elementos muito simples como arroz, copos, tá? Grãos diferenciados de tamanhos diferentes, caixa. Você só vai precisar de coisas bem básicas, tá? Um rolo, né? Um cano de PVC, um pedaço de cano, arames, e construir um pau de chuva. Olha que interessante. E aí você pode fazer 3 tipos de instrumentos diferentes com coisas muito simples. Aí você ensina um pouco da questão da sustentabilidade, da questão de se aproveitar os materiais, os recicláveis, né? E aí você pode montar aqueles três instrumentos e que vão ser úteis. Não é só para ficar lá fazendo barulho, bagunça, não. É para você fazer música. Você pode utilizar nas suas leituras rítmicas com eles, você pode utilizar nos arranjos de bandinha com eles e também na sonorização de histórias. Já pensou numa história sonorizada, onde você fala sobre a chuva, sobre os sons da natureza, e você utilizar um pau de chuva que vocês mesmos construíram, né? Um tambor oceânico que eles mesmos colocaram as mãos para fazer? É muito bacana, né? Aproveite esse dia das crianças para brincar com as suas crianças. Quem sabe montar uma exposição na escola, né? De instrumentos feitos com materiais recicláveis, falar sobre música e sustentabilidade. Olha que ideia bacana, né? Então, confecção de instrumentos de sucata com materiais muito simples que os próprios alunos podem trazer, ou você mesmo pode levar, ou a escola pode doar. Né? Coisas simples, mas quem sabe você constrói uma história com os alunos. Você pode levar uma história pronta e tentar encaixar ali, fazer os instrumentos, né, para contar aquela história. Ou não, pode ser o contrário, você constrói esses 3 instrumentos que eu falei, né? Eu falei sobre chocalho, sobre pau de chuva, sobre tambor oceânico. Aí você constrói esses 3 instrumentos e aí vocês vão montar uma história juntos para inserir aqueles instrumentos, para sonorizar aqueles instrumentos. Como as crianças vão se interessar de forma lúdica, elas vão estar aprendendo sobre música e sustentabilidade, vão estar se divertindo, vão estar trabalhando a concentração, a atenção, vão estar manuseando instrumentos, desenvolvendo a percepção, vocês estão sendo estimuladas, né? Um ambiente de estímulos sonoros. Pensa nisso, como essa semana da criança pode ser uma semana bacana para você sair um pouco da rotina do seu planejamento lá e fazer com que as crianças façam música, desenvolvam música com qualidade, vivenciem música com qualidade. E uma última dica, mas muito legal também, eu acho que é uma das que elas mais adoram, é a construção de um xilofone colorido. Você já pensou nisso? Num xilofone totalmente
artesanal, reciclado, simples, com elementos, né, materiais muito simples. Você vai pegar 7 garrafas, tá? E aí pode ser garrafas de vidro, né? Eu coloco 7 garrafas. E aí você vai colocar ali a água em quantidades diferentes, tá? Pro dó, pro ré, como tá aparecendo aí na imagem. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E aí você vai poder colocar também a tinta. Eu acho legal essa coisa de tinta guache. Você pode colorir essa água, né, esse líquido, e aí você pode colocar as cores dos sinos. Se você não tem sinos, olha que legal, a gente precisa de muito pouco para ser feliz. Você não precisa ter um conjunto de sinos musicais, um conjunto de handbells. Você já pode pegar aquelas garrafas, colocar as quantidades de água diferente, tá? E aumentando, né, como tá aparecendo aí na imagem, a quantidade de água que você coloca dentro da garrafa de vidro. E aí você pode colocar no dó tingir de vermelho, o ré tingir de laranja, o mi tingir de amarelo, o fá de verde, o sol de azul claro, o lá de azul escuro, o si de roxo, tá? E aí você vai ter a escala. Olha que interessante, com colheres de pau, tá? Eles vão tocar, e aí eles vão tocar as notas da escala. Olha que legal, aprendendo sobre intervalos. Olha que bacana que a escala é uma sucessão de sons, são 8 sons sucessivos formando intervalos entre si. Olha que interessante você desenvolver isso com as crianças, e pode tocar até uma melodia simples, né? Como você faria com os sinos, né, com o conjunto de sinos, você pode fazer com esse xilofone montado aí, colorido, esse xilofone reciclado. Olha que bacana! São ideias, são dicas que você pode não levar só para o Dia das Crianças, mas eu aposto que se você levar agora na Semana das Crianças vai ficar marcante, você vai conseguir afetar eles positivamente, você vai conseguir trabalhar essa questão da afetividade, né, com as crianças. Mas você também vai poder depois, eles vão pedir para você trazer essas coisas nas outras aulas. E aí vai ser um trabalhinho seu pensar em atividades ali do seu plano de aula que possam ser trabalhadas também com esses instrumentos que você levou, com esses jogos que você levou. Então, ficam essas dicas para vocês. Se você não pensou em transformar, em trazer um frescor, uma aula gostosa, um colorido diferente, pensa nisso, na importância que você tem na vida dessas crianças, em afetar essas crianças no sentido da afetividade e afetar no sentido positivo, né? De desenvolver a questão da música, afetar essas crianças musicalmente. E aí, você construir essas ideias, tá? Então fica algumas diquinhas para você, alguns jogos musicais. O dominó musical, com figuras de som e com células rítmicas. O dominó musical com localização de notas na pauta, tá? Fica aí o dado ou o cubo musical também com células rítmicas, figuras de som e também com notas na pauta para ajudar na memorização dessas notas, a localização na pauta dessas notas. Fica aí o jogo de memória auditiva para desenvolver a acuidade, a percepção, né, das crianças. Também a confecção, a construção juntos de instrumentos de sucata. E aí vocês podem desenvolver uma história sonora, construir uma história sonora para usar esses 3 instrumentos que eu falei para vocês, que é o chocalho, o pau de chuva e o tambor oceânico, e fazerem juntos aí uma aula, uma história, construir uma história sonorizada e desenvolver também a atenção, a concentração, a criatividade dessas crianças e a percepção também sonora dessas crianças. E também, por fim, esse xilofone colorido com garrafas de vidro, águas coloridas nas cores dos sinos, nas cores do arco-íris, e essas colheres de pau, onde eles vão estar tocando, e vocês podem fazer juntos algumas melodias simples, conhecer a escala, trabalhar os intervalos, né, da escala maior, e também até treinar essa questão, desenvolver, na verdade, essa questão da criatividade. Eles podem criar, né, sequências também com esses sons, com esse xilofone
colorido. Me conta se você gostou dessas dicas, desses jogos musicais, dessas dicas que eu dei para que você tenha uma aula especial, muito divertida no Dia das Crianças. Eu confesso para vocês que assim, eu tenho vontade de fazer todos esses que eu falei em todas as turmas, mas muitas vezes não dá. E aí eles ficam contando um pro outro, eu fiz o joguinho da memória auditiva, mas eu toquei o xilofone, mas eu construí lá os instrumentos de sucata. Aí você vai depois inserindo esses jogos, essas atividades, até no seu planejamento mesmo, tá? E colocando, incorporando conceitos ali que você pode trabalhar, como eu disse, sobre intervalos, células rítmicas e etc. e tantos outros ali, utilizando essas ideias, utilizando esses jogos no decorrer do ano, Mas quebre a rotina, faça uma aula assim diferenciada, uma aula bem interessante, bem divertida, bem lúdica, do jeito que eles gostam, na semana do Dia das Crianças. Você com certeza vai afetá-los musicalmente, de forma positiva, e também trabalhar o afeto, a afetividade, e com brincadeiras que são brincadeiras muito sérias, são brincadeiras com objetivos específicos, musicais muito sérios. Nunca se esqueça, você é um formador, você trabalha na construção, no desenvolvimento global dessa criança. Me conta se você gostou das dicas, deixa o seu like como forma de gratidão, nos dê um feedback sobre esses conteúdos que a gente tem enviado por aqui, e se não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, porque vem vídeos bem interessantes. Dá uma olhada, conheça o nosso trabalho, conheça quem é Isabel Marques, conheça quem é Marques Copley, ensinando musicalmente, não ensinando de qualquer forma, é ensinando de forma musical. Conheça o nosso trabalho. Mais uma vez, obrigada por me ouvir.